Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 9, a soberania de Deus em meio às crises. O nosso texto de referência é Esté, capítulo 3, versículo 8. Pega sua Bíblia aí para nós lermos juntos. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entre nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata é dada como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Hoje nós vamos meditar no livro de Esté. O livro de Esté nós vamos encontrar um povo cativo e exilado que estão enfrentando uma crise. Também nós vamos encontrar Mardoqueu e Esté, duas pessoas que fizeram a diferença, que se destacaram em meio à crise, porque tinham paz em seu coração, porque cumpriam todos os propósitos de Deus e estavam atentos a todos os acontecimentos. Esté e Mardoqueu, mesmo em meio às crises, às adversidades que eles enfrentaram, nós podemos observar, quando fazemos a leitura deste livro, que eles tinham confiança, que eles tinham esperança e transmitiam paz e tranquilidade a todos que estavam em sua volta. Mardoqueu transmitia tanta paz que incomodou até seus inimigos, e por isso eles estão enfrentando esta crise, porque o inimigo ficou incomodado com a paz que ele transmitia. Tópico 1. Satanás sempre quer roubar a nossa paz. Em todo o tempo, a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso redor, rugindo, querendo nos tragar. E nós não podemos dar brecha, nós não podemos dar espaço para ele, porque se nós dermos, ele vai nos atacar. E ele tenta roubar o que nós temos de mais precioso, que é a paz. A paz não se compra, a paz não se vende. E nós precisamos manter isso, e nós só vamos encontrar em Deus. Nós não encontramos em riquezas, nós não encontramos em grandes fortunas. Nós vamos ver aqui nesta lição que tinha um homem que não tinha paz em seu coração, que possuía grandes riquezas e estava incomodado com a paz que um homem judeu pobre transmitia. Isso incomodou bastante para que ele tramasse matar este homem e todos os judeus. O comentarista da nossa revista vai falar sobre paz. A palavra paz é apontada como estado de calma ou tranquilidade. A paz é um dos grandes propósitos de vida de qualquer ser humano. Paz é ausência de inquietação e desesperança. Então, nós observamos que Mardoqueu, ele tinha ausência de inquietação e desesperança, mesmo vivendo em uma terra que não pertencia a ele, mas ele estava conectado em Deus, ele estava confiando em Deus, ele estava esperando em Deus. E um homem chamado Amã tinha muita inveja da paz que Mardoqueu tinha e transmitia, e ele não tinha essa paz. Nós incomodamos o mundo,
Porque os cristãos, às vezes, passam por crise e adversidade, mas estão sorrindo, mas estão cantando, mas estão alegres, mas estão indo para a igreja e não desistem da vida. E muitas pessoas que são ricas, que são grandes empresários, nós vemos cometendo suicídio, tirando a própria vida porque encontrou tudo o que queria, mas não encontrou a paz, não encontrou a alegria, porque isso se encontra em Cristo Jesus. Quem está em Cristo desfruta de paz e nós, glória a Deus, desfrutamos da paz. A palavra de Deus diz que Jesus é o príncipe da paz e nós aceitamos Jesus como Salvador da nossa vida, e quando nós aceitamos Cristo como Senhor da nossa vida, nós temos Ele habitando dentro de nós. Então, quem habita dentro de nós? O príncipe da paz. E é por isso que nós temos paz. E por isso o mundo olha para nós e nos vê diferente. Nós temos que transmitir paz para os nossos familiares. Você que é mãe, transmitir paz para os seus filhos. Os filhos transmitir paz para os pais, o esposo para a esposa e assim por diante, porque é o nosso refúgio. Nós precisamos ter paz com Deus, nós precisamos ter paz uns com os outros e paz em nossos lares. Existem muitos lares que não têm paz, que as pessoas preferem ir para qualquer outro lugar de que ir para casa. Mas em nome de Jesus, seja repreendido todo espírito de turbulência, de contenda, de intriga e de desunião. E que a paz entre, que Jesus entre nesses lares e que possa fazer a transformação. Nós estamos estudando o livro de Esther e nós observamos no livro de Esther que Mardoqueu era um homem que tinha paz. E ele tinha uma prima com o nome Radassa. E os pais de Radassa morreram. A Bíblia não fala muito, não se fala sobre como os pais dela morreram, mas ela não tinha mais pais e os judeus, mesmo no exílio, eles continuaram cumprindo os compromissos que eles tinham. Agora, muito mais, porque eles foram levados cativo por causa da desobediência. E Deus disse para Jeremias que eles seriam levados cativo e lá permaneceriam por 70 anos e depois voltariam para a sua terra e aprenderiam a adorar o Senhor. E eles tinham suas tradições. E era comum, como nós estudamos lá no livro, na lição de Ruth, quem perdeu essa aula ou quem não assistiu, ela ainda está disponível no canal. Podem assistir. Nós vemos que o parente mais próximo redimia a pessoa desamparada. E como os pais de Radassa morreu, Mardoqueu está assumindo esta responsabilidade como pai. Com certeza ele era mais velho que ela e ela poderia já ser uma adolescente e ele a adotou como filha, cuidou dela. E nós percebemos que o relacionamento entre os dois é a coisa mais linda que tem nesse livro. Ela é uma moça muito obediente e aqui vale ressaltar que mesmo perdendo toda a sua família, só lhe restou um primo que a adotou. Ela não ficou remoendo o passado, ela não trouxe o seu passado para o presente, porque tem pessoas que perdem a família, o pai abandona o filho e ele traz isso no decorrer de toda a sua vida, traz trauma e não consegue sobressair porque tem mágoa, tem ódio, tem rancor e tantos males que acarretam a vida da pessoa. E nós observamos que Esther não tem nada disso, ela é uma pessoa curada, ela é uma pessoa livre, é uma pessoa liberta que transmite paz mesmo perdendo tudo. Ela não ficava falando do passado dela, ela estava pronta para viver um presente em paz e com Deus. E Mardoqueu cuidava dela como uma filha e ela amava Mardoqueu como pai e respeitava. E nós vamos ver aqui que mesmo se tornando a rainha da Pérsia, ela continuava respeitando e obedecendo tudo que Mardoqueu lhes falava. Tópico 2. Se incomoda é porque brilha. Louvado seja o nome do Senhor. Tem alguém incomodado com você? Observe.
É porque ele vê o brilho do Espírito Santo em ti, porque você tem paz, porque você tem uma alegria, porque mesmo as coisas dando errado, tudo difícil, você está contente com Deus, você ajuda as pessoas que precisam, e você mesmo perdendo familiares, sendo abandonado, você está vivendo em paz. E pode estar incomodando muita gente que tem tudo, mas vive com a vida cheia de rancor, e você está aí mais firme do que nunca. Louvado seja o nome do Senhor. O povo judeu foram levados cativo para a Babilônia, e o Império Babilônico cai, e agora surge um novo império chamado Persa. O que está acontecendo agora no livro de Esther é no período do rei Assuero. Assuero é o mesmo Xerxes. Os filhos de Deus sempre vão incomodar os filhos das trevas. E agora nós vemos aqui Mardoqueu incomodando Amã. E o que é que ele vai fazer? Ele vai criar uma lei para que todos os judeus fossem mortos em um só dia. E vai haver um grande extermínio do povo judeu. Mas Deus já sabia há muito tempo o que o inimigo estava tramando. Deus sabe o que o inimigo está tramando contra a tua vida. E Deus já estava preparando a vitória do povo de Deus enquanto ele estava tramando a destruição do seu povo. Um dia o rei fez uma festa e convidou todos os príncipes do seu reinado, e convidou também, no decorrer da festa, a sua rainha Vasti para mostrar a todos os povos a sua grande rainha. Só que ela recusou a ordem do rei e não compareceu diante do rei. Contudo, é que o rei juntou todos os sábios e príncipes, e eles disseram que era para o rei procurar uma outra esposa, porque Vasti ia acabar escandalizando todas as esposas de príncipe. E aí o rei mandou distribuir carta por todo o seu império para que trouxessem as moças virgens para ele escolher para si. E a Bíblia diz aqui no livro de Esther que foram trazidas muitas moças para o rei escolher uma para si. E houve os preparos dessas moças para se apresentar diante do rei. E de uma a uma essas mulheres foram se apresentando diante do rei. E Esther foi junto com essas mulheres, com essas moças. E Mardoqueu disse, olha, lá você não vai ser chamada de Radassa, porque Radassa é um nome hebraico que significa murta. Murta é um arbusto que está sempre verde e ela nasce entre os espinhos e saça e dá flores. O que isso tem a ver com a situação que ela está vivendo e que Mardoqueu está vivendo? É que eles estão vivendo uma crise, mas em meio à crise, Radassa está brilhando. Em meio à crise, ela está verde, ela está florescendo. E é assim que acontece com o povo de Deus. Em meio à crise, nós vamos florescer. Em meio à crise, nós vamos dar fruto. Em meio à crise, nós vamos vencer todas as tribulações, porque Deus é conosco. Então ela não poderia se apresentar com o nome Radassa, e ele disse, você vai ser chamada de Estela. E sabe qual é o significado do nome de Esther? Estrela. É lá que você vai brilhar, é lá que vai ser cumprido os propósitos de Deus para com o nosso povo. Louvado seja o nome do Senhor. Tanto o nome de Radassa como o nome de Esther é nomes que fazem com que o povo brilhe em meio às crises. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou o dia de Esther se apresentar ao rei. Muitas moças foram apresentadas ao rei, mas nenhuma agradou o rei.
E o rei manda chamar mais uma, até que chegou a vez de Ester. E quando Ester se apresentou ao rei com sua simplicidade, com o seu brilho, o rei se agradou dela e a tomou como esposa e colocou suas vestes reais, colocou a coroa e anunciou para todo o império a nova rainha Ester, a prima de Mardoqueu. Agora Ester é a rainha da Pérsia, só que o inimigo não sabe que ela é judia e ele está tramando destruir todos os judeus. Amã, ele se tornou o primeiro príncipe de Assuero e todo mundo tinha que se prostrar diante dele quando ele passava. E Mardoqueu, como judeu, só se prostrava diante de Deus e sabendo qual era a situação que eles estavam vivendo, que eles foram parar no cativeiro porque estavam se prostrando diante de outras imagens de escultura, diante de ídolo. Agora todo o povo havia aprendido a lição e só se prostrava diante de Deus e ele nunca se prostrou diante de Amã. Isso deixava Amã irritado e constrangido diante de outras pessoas. E por conta disso, o que ele faz? Ele trama a morte de todos os judeus. E agora a crise chegou novamente a todos os judeus. E agora eles estão em uma situação difícil, porque Amã foi até a presença do rei e falou desta forma ao rei, como nós lemos no início da aula. Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Então tirou o rei o anel da sua mão e deu a Amã, filho de Hamedata, Agagita, adversário dos judeus. E Amã marcou a data para matar todos os judeus, porque o rei já tinha permitido que ele fizesse carta e mandando que todos os judeus fossem mortos em um só dia. E essa carta foi assinada pelo anel do rei e quando ela era selada pelo anel do rei, ninguém poderia desfazer, nem o próprio rei. Tópico 3. Segredos para vencer a crise. E agora, a crise chegou. E como o povo judeu vai ser morto tudo em um dia, Mardoqueu vai para a frente do palácio e se veste de saco e fica todos os dias na frente do palácio. E essa notícia chegou aos ouvidos de Ester. Ester pegou vestes novas e mandou entregar para Mardoqueu se vestir. Mardoqueu rejeitou as vestes e avisaram novamente para Ester que ele não aceitou as vestes e continuava vestido naquela situação. Então ela mandou saber por qual motivo ele estava vivendo naquela situação. E Mardoqueu falou para o mensageiro da rainha tudo o que estava acontecendo, que os judeus estavam marcados para morrer tudo no mesmo dia, e falou para ela: você é uma judia, Radassa, você não vai ficar fora disso. Se você deixar de cumprir os propósitos de Deus, Deus com certeza vai levantar outras pessoas para cumprir os seus propósitos, mas tu e tua casa vai perecer. Ela ficou muito preocupada com a situação que eles estavam enfrentando, mas ela sabia qual era o seu propósito. Mardoqueu sabia qual era o propósito dele naquele momento, que era de alertar Ester, a Radassa, sobre o seu papel diante do povo judeu. Deus havia colocado Ester naquele palácio para que ela livrasse todos os judeus da morte.
Deus, irmãos, ele tem os seus propósitos, ele sabe como trabalhar. Não foi um dia ou 2 dias, não, já havia 5 anos que Esther já estava morando no palácio. E Deus, ele sabe o dia determinado de cada coisa e ele está nos preparando, nos ensinando para quando nós tivermos que realizar os seus propósitos, nós estamos prontos para realizar. Esther estava pronta, ela só não sabia, ela sentiu muito medo. Por quê? As casas das rainhas eram separadas das casas do rei, não moravam juntos, se apresentavam ao rei no dia que o rei mandava chamar. E ela ficou com muito medo e preocupada, porque já havia mais de 1 mês que o rei não a chamava. E ela não poderia comparecer diante do rei sem ser chamada. Se ela fizesse isso, ela seria morta. E ela mandou avisar isso para Mardoqueu, que ela iria cumprir os propósitos de Deus, mas que todos os judeus, homens e mulheres, orassem por ela, que ela também iria estar orando no palácio junto com as suas servas. E assim aconteceu. Durante 3 dias, Hadassah, com as suas servas e todo o povo judeu, inclusive Mardoqueu, jejuaram. A Bíblia diz que o jejum era de dia e de noite, eles não comeram e não beberam, orando para que Deus entrasse com providência. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver agora a providência de Deus. Quando cumpre os dias de jejum e oração, a rainha Esther se veste com suas vestes reais e coloca sua coroa e vai para a casa do rei, se apresentar ao rei diante do seu trono. A Bíblia diz que quando ela chega na sala do trono, o rei Assuero levanta o cetro em direção a ela, sinalizando que ela pode se apresentar a ele. E ele diz: o porquê veio aqui? Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Fale e eu te darei até metade do reino. O rei se agradou da atitude de Esther, porque Deus estava naquele ambiente, porque Deus estava na direção, porque Deus estava no controle. E quando Deus está no controle da situação, as coisas ocorrem tudo muito bem. Era Deus que estava direcionando todos os acontecimentos naquele momento. E Esther disse ao rei que viesse no seu jardim, que ela havia preparado um banquete que convidasse Amã. Aconteceu o primeiro banquete e ela não revelou qual era a sua petição e qual era o seu requerimento. Então, no segundo banquete, a rainha revela para o rei qual é a sua petição e qual é o seu requerimento. Ela diz: a minha petição ao rei é a minha vida e o meu requerimento é o meu povo, porque estamos vendidos para ser mortos em um só dia. O rei ficou atribulado, porque é a sua rainha, a sua esposa, a mulher que ele muito amava e respeitava e admirava, porque ela transmitia paz, simplicidade e a presença de Deus. E ele disse: quem fez isso? Quem quer matar a minha rainha? E ela apontou para a mãe e disse: este homem, ó rei. A mãe ficou desesperado, porque Deus faz assim. Ele prepara uma mesa perante os nossos inimigos e nos unge com som, com proteção. E foi isso que aconteceu na vida de Esther. E Deus preparou esse banquete na presença de seus inimigos. Então o rei mandou que Amã fosse morto. Hadassah pediu ao rei para que desfizesse o decreto de que todo o povo tivesse que ser morto. E o rei falou para a rainha: olha, muito eu quero fazer isso, mas eu não posso, porque a carta que Amã fez foi selada com o anel do rei e não se pode voltar atrás.
Mas o que que nós podemos fazer para mudar a situação? Diga para Mardoqueu escrever uma carta para todos os judeus, para que nesse dia que foi marcado para que todos os judeus fossem mortos, vocês se defendam. Louvado seja o nome do Senhor. Então foi distribuído carta por todo o império da Pérsia, para que todos os judeus pudessem se preparar para a guerra, porque agora eles poderiam se proteger. A Bíblia diz que muitos povos, muitos mesmo, ficaram a favor do povo judeu e lutaram nesse dia a favor do povo judeu. E foi grande a vitória do povo judeu. Eles venceram, mas venceram porque Deus estava conduzindo. Venceram porque se dedicaram em buscar o Senhor, porque jejuaram, porque buscaram, porque estavam vivendo os propósitos do Senhor e Deus estava com ele. E o que acontece com os filhos de Amã, mesmo sendo mortos, a rainha Esther pede ao rei que mande enforcar todos eles na forca que Amã havia preparado para Mardoqueu. Olha só, irmãos, quem cava uma cova, nela cairá. Amã cavou para Mardoqueu e agora ele está caindo na própria cova, na própria cilada que armou. Então tenha cuidado em nome de Jesus. E agora quem assume o primeiro lugar de príncipe? Mardoqueu, porque Deus ele exalta o humilhado e abate o soberbo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Mardoqueu está sendo exaltado, agora ele está vestindo vestes reais e ele tem agora como moradia a casa que pertencia a Amã, porque Deus ele faz assim com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. E é comemorado entre os judeus até nos dias de hoje esse dia que foi preparado para seu extermínio do povo judeu. Porque a Bíblia diz que Amã havia lançado sorte para escolher o dia da matança. E agora todo o povo judeu faz festa nessa mesma data até nos dias de hoje, porque foi uma grande vitória, foi um livramento da parte de Deus para com o seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Fique na direção de Deus, fique na posição de Deus, que Deus vai fazer coisa extraordinária na tua vida. Deus vai abater os soberbos e vai te fazer sobressair em meio às crises, em meio às dificuldades. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, te louvamos pela tua presença em nossa vida, pela alegria de te servir, que a cada dia nós possamos cumprir os propósitos do Senhor, que nós possamos estar atentos aos acontecimentos e que nós possamos estar na direção certa, na posição certa, para que quando for necessário, o Senhor agir através da nossa vida, que nós possamos estar prontos e que o Senhor tire o medo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique com Deus e até a nossa próxima aula.